Olá, meu amigo estudante, minha amiga estudante, você que está se preparando para a primeira fase do exame de ordem. Sou o professor Naldo Lim e nós vamos dar continuidade ao nosso curso de resolução de questões, falando agora sobre partes e procuradores. Tem muita questão aqui que a FGV adora cobrar sobre, principalmente nesse tema, litígio, consórcio e intervenção de terceiros. Fica ligada que tem muita coisa interessante aqui. Vamos lá. Vamos para a nossa primeira questão. Daí, do 30º exame de ordem, deixa eu colocar aqui a canetinha. Daniel, sensibilizado com a necessidade de Joana em alugar um apartamento, disponibiliza-se a ser seu fiador no contrato de locação. Deve estar apaixonado por Joana. Fazendo constar nele cláusula de benefício de ordem. 1 ano e meio após a assinatura do contrato, Daniel é citado em ação judicial visando a cobrança de aluguéis atrasados. Ciente de que Joana possui bens suficientes para fazer frente à dívida contraída, Daniel consulta você como advogado ou advogada sobre a possibilidade de Joana também figurar no polo passivo da ação. Diante do caso narrado, assinale a opção que apresenta a modalidade de intervenção de terceiros a ser arguida por Daniel em sua contestação. No caso aqui, não é assistência, porque ele quer trazer alguém. A assistência é um modo de intervenção voluntário, é o terceiro que quer ingressar, então não é a assistência. Opa, nós temos aqui denunciação da lide. Não, olha, a denunciação da lide até poderia ser, mas não é o caso, porque não é nenhuma das hipóteses trazidas lá no CPC. Não se trata de evicção, muito menos de ação regressiva. É chamamento ao processo, professor? É chamamento ao processo. E aqui você tem que analisar as hipóteses do artigo 130. Falou de fiador, chamamento ao processo. Falou de dívida solidária, chamamento ao processo. Tranquilo? E não é nomeação à autoria, não existe mais essa modalidade de intervenção de terceiro. Sendo assim, primeira questão, letra C. É só você lembrar, tem muita gente que confunde denunciação da lide e chamamento ao processo. Chamamento ao processo, falou de fiador, falou de dívida solidária, chamamento ao processo. Já na denunciação da lide, falou de ação regressiva ou de possibilidade de evicção, então é denunciação da lide. Tranquilo? Lembrando que a denunciação da lide pode ser feita tanto pelo autor quanto pelo réu, enquanto que o chamamento ao processo é feita só pelo réu. Vamos em frente. Segunda questão. A Mauri ingressou com ação ordinária em face de Mercadinho dos Suínos Limitada, em decorrência do consumo de alimento inapropriado vendido pelo réu. O pedido foi julgado procedente em decisão transitada em julgado, condenando a pessoa jurídica ré a indenizar o autor em R$10 mil. Na fase de cumprimento de sentença, não foram encontrados bens penhoráveis pertencentes à sociedade, razão pela qual o juízo competente decretou de ofício a desconsideração da personalidade jurídica, penhorando o automóvel pertencente a Flávio, sócio majoritário da sociedade ré. Desconsideração da personalidade jurídica, principalmente artigos 133 e 134 do CPC. Eu sei que tem o 135, 136 também, mas principalmente esses dois aqui para a sua prova do exame de ordem. E o juiz fez isso de ofício. Pode ou não pode? Diante de tal cenário, assinale a afirmativa correta. Letra A. A decisão está correta, pois o CPC admite a desconsideração da personalidade jurídica, independentemente de requerimento da parte interessada. Falso. Olha só, a letra A está falso porque o juiz não pode decretar de ofício o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Não pode, ele precisa de requerimento da parte, ele precisa ser provocado pela parte que se julga prejudicada, tá certo? Então, a atitude dele foi incorreta. Letra B, a decisão está incorreta, realmente está, diante da necessidade de requerimento da parte para que haja desconsideração da personalidade jurídica. Perfeito. A qual possui natureza jurídica de processo autônomo. Opa, essa parte final torna o item errado. Não tem natureza de processo autônomo, olha só, é um incidente. Se é um incidente, transcorre no mesmo processo. O problema da alternativa B é essa parte final. Letra C, a decisão está incorreta, perfeito, pois a desconsideração da personalidade jurídica exige cumulativamente o requerimento da parte interessada e a instauração do incidente nos termos do CPC, quais artigos 133 e 134. Sendo assim, segunda questão, alternativa C de casa. Vamos em frente. Mais uma aí, do 28º exame de ordem. As irmãs Odete e Nara
celebraram um contrato bancário com cláusula de solidariedade com uma pequena instituição financeira, com o objetivo de constituir uma empresa na cidade de Campos. Depois de 7 anos, a instituição financeira, sem receber o valor que lhe era devido, propôs ação judicial em face das duas irmãs. Ocorre que a empresa familiar teve suas atividades encerradas por má gestão, e as irmãs há alguns anos já não mais se falam, e por isso contrataram advogados de escritórios de advocacia distintos para realizar a defesa judicial. Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Nós temos aqui um caso de litisconsórcio. Litisconsórcio passivo, tá certo? Vamos analisar as alternativas. Olha só, letra A. Caso o advogado ou advogada de Nara perca o prazo do recurso de apelação, a alegação de prescrição no apelo interposto pelo advogado de Aldete, se acolhida, beneficiará Nara. Olha só. Os atos de cada um dos litisconsórcios serão considerados de forma isolada, cada um é uma pessoa distinta, de forma que os atos de um não podem prejudicar o outro, mas pode beneficiar. Significa dizer que se um dos litisconsórcios, no caso uma das irmãs, esqueceu ou não quis recorrer, e a outra recorreu, o recurso dessa que recorreu vai beneficiar a outra que não recorreu. Professor, com base em que o senhor está falando isso? Com base no artigo 117 do CPC. Então, a letra A é a resposta correta logo de cara. Mas vamos ver o erro das outras alternativas. Olha só, o litisconsórcio formado pelas irmãs pode ser classificado como litisconsórcio passivo perfeito. Necessário e unitário? Não, não é necessário coisa nenhuma. Dívida solidária, eu posso cobrar de um, do outro ou de ambas as irmãs. Então, não é necessário, é um litisconsórcio facultativo. Letra C. Caberá à parte interessada alegar a prescrição, sendo vedado ao magistrado reconhecer a prescrição de ofício. Não, o magistrado pode reconhecer prescrição de ofício sim. Tá certo? Letra C está falsa. Letra D. Os prazos para as manifestações do litisconsórcio com advogados de diferentes escritórios de advocacia serão contados em dobro. Isso daí está correto. Ainda quando os autos do processo forem eletrônicos, não. Se os autos do processo forem eletrônicos, continua o prazo comum e não prazo em dobro. Letra D está falsa nessa parte. Portanto, a única alternativa correta é a alternativa A. Vamos em frente. Felipe, a fim de cobrar dívida proveniente de contrato de mútuo firmado com a Aline, ajuizou demanda de conhecimento em face de João Alberto, fiador. Surpreendido pela citação João Alberto, que é o fiador, procura no mesmo dia um advogado. Diante de tal quadro, assinale a opção que apresenta a medida mais adequada a ser adotada pelo advogado ou pela advogada para obter a responsabilização de Aline. Opa, João Alberto, que é fiador, quer que a Aline seja responsabilizada também. O que foi que nós falamos logo na primeira questão? É modalidade de intervenção de terceiro. Falou de fiador, falou de dívida solidária, chamamento ao processo. É uma das hipóteses do artigo 130. Sendo assim, letra A, realizar o chamamento ao processo de Aline. Letra A é a resposta logo de cara. Não é denunciação da lide, porque eu não estou falando de evicção, muito menos de ação regressiva. A letra C, sustentar a ilegitimidade passiva de João Alberto. Ele não é verdadeiramente, não é caso aqui de ilegitimidade passiva, porque ele é fiador. E letra D, não promover a intervenção de terceiros e aguardar a fase executiva? Claro que não. Vai ficar de braços dados? Então bota esse pepino para a Aline resolver, tá certo? Que a Aline resolve vários problemas e tem que resolver isso aqui também. A dívida não é dela? Então ela que responda. Vamos em frente. Quinta questão. Alice, em razão de descumprimento contratual por parte de Lucas, constituiu Oswaldo como seu advogado para ajuizar uma ação de cobrança com pedido de condenação em R$300 mil, valor atribuído à causa. A ação foi julgada procedente, mas não houve a condenação em honorários sucumbenciais. Opa, falou em honorários sucumbenciais, tem que lembrar do artigo 85 do CPC. Interposta a apelação por Lucas veio a ser desprovida, sendo certificado o trânsito em julgado. Opa, a ação transitou em julgado e nada se falou acerca dos honorários sucumbenciais. Você que será um futuro advogado ou uma futura advogada, tem que saber como proceder nesse caso. E aí você vai lá no parágrafo 18 e sabe então que pode ajuizar uma ação autônoma para cobrar, para que sejam fixados os honorários sucumbenciais e eles lhes sejam pagos. Bacana? Sendo assim, vamos lá, letra A.
Em razão do trânsito em julgado e da preclusão, não há mais possibilidade de fixação dos honorários sucursais? Claro que não. Claro que não. Totalmente absurdo isso aqui. Se você marcar a letra A, você não está preparado para passar no exame da ordem. B. Como não houve condenação, presume-se que há fixação implícita de honorários sucursais na média entre o mínimo e o máximo, ou seja, 15% do valor da condenação. Não existe essa presunção, essa fixação implícita no artigo 85. Letra C. O trânsito em julgado não impede a discussão no mesmo processo. Opa, se trânsito em julgado, não pode ser no mesmo processo, tem que ser em ação autônoma. Sendo assim, só nos resta a letra D, que é a correta. Deve ser proposta ação autônoma para a definição dos honorários sucursais e de sua cobrança. É o parágrafo, repita, é o parágrafo 18 do artigo 85. Tá aí o gabarito. Vamos, ótima questão essa, né? Vamos para a nossa sexta questão do 24º exame de ordem. Marcos se envolveu em um acidente abalroando a motocicleta de Bruno, né? Batendo com a motocicleta de Bruno, em razão de não ter visto que a pista estava interditada. Bruno ajuizou, em face de Marcos, ação de indenização por danos materiais, visando receber os valores necessários ao conserto de sua motocicleta. Marcos, ao receber a citação da ação, entendeu que a responsabilidade de pagamento era da seguradora Confiança, em virtude de contrato de seguro que havia pactuado para seu veículo antes do acidente. Então, olha só, se ele tem um contrato de seguro, ele bateu o carro, ele tem um seguro no carro. Então, a vítima, no caso o Bruno, disse, olha, Marcos, você é que vai me pagar aqui os danos materiais. Tranquilo. O Marcos paga. O que é que vai acontecer? Ele vai ficar de mãos abanando? Não. Ele vai lá na seguradora pedir o reembolso daquilo que ele pagou. A seguradora nega. O que é que ele entra? Ele entra com uma ação regressiva. Olha, aquilo que eu paguei do meu próprio bolso, eu quero que você, seguradora, me ressarça. Ora, não precisa disso, vamos aqui para a eficácia processual. Se ele está sendo aqui demandado e se trata de uma possibilidade de uma ação regressiva e eu não quero ter essa ação regressiva, eu quero tudo no mesmo processo agora, eu vou utilizar uma modalidade de intervenção de terceiro. Qual é? Denunciação da lide. Está inclusive prevista lá no artigo 125 do CPC. Falou de possibilidade de ação regressiva, denunciação da lide. Falou de possibilidade de evicção, denunciação da lide. Não é chamamento ao processo, não é fiança nem dívida solidária. Sendo assim, letra A, Marcos pode promover oposição? Por favor, não tem nem mais oposição como modalidade de intervenção de terceiro. Marcos pode promover denunciação da lide asseguradora. Perfeito. Letra B é a resposta logo de cara. Marcos pode pedir a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Por quê? E D, Marcos pode promover o chamamento ao processo da seguradora. Muitas pessoas, muitos examinandos confundem chamamento ao processo e denunciação da lide. Mas com essa dica que eu estou lhe dando, você não erra, não vai marcar chamamento ao processo. Bacana? Vamos para a próxima. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi requerida em um processo de execução por título extrajudicial. A gente já sabe que pode. O advogado do executado manifestou-se contrariamente ao pedido, sob a alegação de cerceamento de defesa de seu cliente, somente cabendo a desconsideração se requerida em ação de conhecimento, ajuizada especificamente contra o sócio da sociedade empresária devedora. Opa! Foi o que eu disse aqui, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, artigos 133 e 134. Sobre a argumentação acima, assinale a afirmativa correta. A argumentação procede, porque o pressuposto para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica é sempre a conduta ilícita do sócio perpetrada por meio da personalidade da pessoa jurídica. Portanto, é imprescindível a demonstração cabal da culpa em ação de conhecimento? Claro que não. Não precisa sempre de conduta ilícita, até mesmo condutas lícitas podem ser responsáveis para que uma das partes peça um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Letra A está totalmente absurda. B. O argumento procede porque o requerimento de instauração do incidente de desconsideração deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos, dentre eles o desvio de finalidade da pessoa jurídica, que só pode ser feito em ação de conhecimento, onde estarão preservados o contraditório e a ampla defesa. Olha, até aqui estava tudo ok. O problema está dizendo que ele precisa dessa ação de conhecimento? Não precisa dessa ação de conhecimento. Letra C. Não procede, porque, ao contrário do afirmado pelo advogado, o incidente de desconsideração só é cabível
no cumprimento de sentença e na execução de título extrajudicial. Opa, não. Também pode ser aqui na questão de ação de conhecimento, pois no processo de conhecimento a desconsideração só pode ser decretada na sentença de mérito. Essa parte final está toda errada. E quando ele diz que é só cabível nessas duas hipóteses, também está errada. E letra D não procede, porque o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, de acordo com o artigo 134 do CPC. Portanto, letra D é a alternativa correta. Vamos para a nossa oitava questão. Antônia contratou os arquitetos Nivaldo e Amanda para realizar o projeto de reforma de seu apartamento. No contrato celebrado entre os três, foi fixado o prazo de 30 dias para a prestação de serviço de arquitetura, o que não foi cumprido, embora tenha sido feito o pagamento dos valores devidos pela contratante. Ela pagou e não recebeu. Com o objetivo de rescindir o contrato celebrado e ser ressarcida do montante pago, Antônia procura um advogado, mas lhe informa que não gostaria de processar Amanda por serem amigas de infância. Sobre a hipótese apresentada, assinale a opção que indica o procedimento correto a ser adotado. Aqui é uma questão de litisconsórcio, tá certo? Professor, no caso, esse litisconsórcio, ele é necessário ou ele é facultativo? Olha só, se a demanda vai atingir os dois, o litisconsórcio ele deve ser necessário, pela natureza da relação jurídica. Eu não posso só condenar Nivaldo e absolver a Amanda, se a Amanda também tem responsabilidade. Então, o litisconsórcio, ele é o que aqui? Necessário. Lembre-se, litisconsórcio necessário por disposição de lei ou pela, como é o caso aqui, natureza da relação jurídica. Sendo assim, letra A. Será possível o ajuizamento da ação unicamente em face de Nivaldo? Não. Se o litisconsórcio é necessário, deve ser ajuizado em face dos dois. Letra B. Não será possível o ajuizamento da ação unicamente em face de Nivaldo. Perfeito. Uma vez que a hipótese tratada é de litisconsórcio necessário. Perfeito. Caso a ação não seja ajuizada em face de Amanda, o juiz deverá determinar que seja requerida a sua citação sob pena de extinção do processo. Perfeito. É isso daqui que fala o artigo 115, parágrafo único do CPC. Bacana? Letra B, resposta correta. Olha o erro da letra C. Será possível o ajuizamento da ação unicamente em face de Nivaldo? Nós já sabemos que não. E a letra D, não será possível o ajuizamento da ação unicamente em face de Nivaldo, uma vez que a hipótese tratada é de consórcio simples. A ação proferida contra Nivaldo será ineficaz, não, será nula. Tá certo? Letra D está totalmente falso. Não é simples, é litisconsórcio unitário. Então, só nos resta aqui a alternativa B. Vamos em frente. Nona questão. Lucas foi citado para apresentar defesa em ação de indenização por danos materiais, em razão de acidente de veículo. Contudo, o proprietário e o condutor do veículo que causou o acidente era Cláudio, seu primo, com quem Lucas havia pego uma carona. Ora, o Lucas não é o verdadeiro réu. Ele deve indicar o verdadeiro réu. Nesse caso, ele tem o dever de indicar o verdadeiro réu. Caso contrário, ele deve pagar todas as custas que teve como despesa o autor para encontrar o verdadeiro réu. Tá certo? Se você sabe que você tem aqui uma questão de ilegitimidade passiva, você não é o verdadeiro réu e você conhece quem deve ser, você deve indicar na sua contestação, tá certo? Inclusive, isso é o que está disposto lá no artigo 339 do CPC. Então, Lucas, em contestação, deverá requerer a alteração do sujeito passivo, indicando Cláudio como réu. Perfeito. Letra A, resposta correta, logo de cara. Olha só, B, requerer que Cláudio seja admitido na condição de assistente litisconsorcial? Não. A assistência é o terceiro que quer adentrar o processo e não que venha a ser trazido. É modalidade de intervenção voluntária. Letra B está falso, não pode requerer coisa nenhuma. C, denunciar Cláudio a lide? Não, não é caso de denunciação a lide. Não é nem ação de evicção, nem ação regressiva. E letra D, requerer o chamamento de Cláudio? Não é fiança nem dívida solidária. Então, aqui é questão de ilegitimidade passiva, sabe quem é o verdadeiro réu? Então, indica. Letra A é a resposta correta. Vamos para a próxima, 10ª questão do 20º exame de ordem, olha só. A médica Carolina é devedora de R$100 mil. Débito esse originário do contrato particular de mútuo, vencido e não pago, no qual figura como credora a advogada Zélia. Diante do inadimplemento, Zélia ajuizou a ação de cobrança, que após instrução probatória culminou em sentença com resolução de mérito procedente. Que bom, Zélia ganhou.
O juiz não se pronunciou quanto ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência à advogada, porque esta autuou em causa própria. A omissa sentença proferida transitou em julgado recentemente. Opa! Nós tivemos a quinta questão parecida com essa. Sentença omissa em honorários sucumbenciais. Ah, professor, mas advogou em causa própria. O que é que tem? Advogar em causa própria também está direito ao advogado de ter honorários sucumbenciais. Mais uma vez, nós vamos recorrer ao artigo 85, né? Parágrafo 18. Ela pode ajuizar uma ação autônoma, já que a outra transitou em julgado, para cobrar os seus honorários sucumbenciais. Vamos lá. O juiz agiu com acerto ao deixar de condenar Carolina ao pagamento de honorários. Se você marcar a letra A, você não merece a vermelhinha. Bem, os honorários advocatícios de sucumbência constituem direito do advogado sem natureza alimentar. Claro que tem natureza alimentar. Como é que ele vai sobreviver? É o trabalho dele. Como se fosse, entre aspas, o salário. C. A advogada Zélia não poderá requerer que o pagamento dos honorários seja efetuado em favor da sociedade de advogados no qual figura como sócio. Se ela quiser, ela pode. É um dos dispositivos do artigo 85. E letra D. O recente trânsito em julgado da omissa sentença não obsta ao ajuizamento de ação autônoma para definição e cobrança dos honorários de sucumbência. Artigo 85, parágrafo 18, letra D. Resposta correta. Vamos em frente. Alessandra é fiadora, fiadora, no contrato de locação do apartamento de Mariana. Diante do inadimplemento de vários meses de aluguel, Marcos, que é o locador, decide ajuizar a ação de cobrança em face da fiadora. Alessandra, em sua defesa, alegou que Mariana também deveria ser chamada ao processo. Ele já disse que se trata de chamamento ao processo, lá no artigo 130, falou de fiança, chamamento ao processo. Com base no CPC, assinale a afirmativa correta. Letra A. O fiador se compromete com a dívida do afiançado, de modo que não pode exigir a sua participação na ação de cobrança promovida? Claro que pode. É chamamento ao processo, letra A está falsa. B. Sendo certo que a Alessandra não participou da relação jurídica existente entre Mariana e Marcos, participou sim, ela é fiadora. Para por aí. C. Está incorreta a atitude de Alessandra, pois o instituto apto a informar ao juiz o real devedor da relação é a nomeação à autoria. Não marque isso, não existe mais essa modalidade. Só nos resta a letra D. A Alessandra deve viabilizar a citação de Mariana no prazo de 30 dias, sob pena de chamamento ao processo ficar sem efeito, exatamente de acordo com o artigo 131. Olha só, o 130 traz as hipóteses. O 131 ele fala de como será procedido o chamamento ao processo. Letra D, portanto, de acordo com a letra da lei, é a resposta correta. Perceba que quando se trata de intervenção de terceiros, a FGV adora chamamento ao processo. É bem a terceira ou quarta questão que nós resolvemos sobre esta modalidade, não é não? Vamos lá, 12ª. Os irmãos Rafael e Daniela são proprietários de um imóvel na Avenida São Sebastião, número 20. Eles realizaram um contrato de locação com Joana, estudante, por prazo indeterminado. Após 3 anos de vigência de contrato, devido aos grandes eventos internacionais na cidade, os irmãos propuseram uma ação revisional de aluguel, tendo em vista a valorização constatada na área em que fica o imóvel. A partir da hipótese sugerida, assinale a opção correta. Letra A. Trata-se de litisconsórcio ativo, facultativo ou unitário. Vamos lá, litisconsórcio. Se eles que estão ajuizando a ação, realmente é um litisconsórcio ativo. Os dois são autores. Todo litisconsórcio ativo ele é facultativo, não existe litisconsórcio ativo necessário, ok? E ele é unitário porque a sentença produzirá os mesmos efeitos para ambos os litisconsortes. Se aumentar o valor do aluguel, vai ser tanto para Rafael e Daniela. Se diminuir o valor do aluguel, permanecer o mesmo, vai ser benéfico apenas para Joana, prejudicando Rafael e Daniela. Não tem como eu aumentar o aluguel só para o Rafael. Se os dois são proprietários do imóvel, vai beneficiar os dois, então a sentença vai produzir os mesmos efeitos. Realmente é litisconsórcio ativo, facultativo e unitário. Uma vez que há solidariedade entre os irmãos, o que faz com que um deles sozinho possa ajuizar a ação, tendo a decisão efeito para ambos. É exatamente o conceito que nós falamos aqui de litisconsórcio ativo, facultativo e unitário. Letra A é a resposta correta logo de cara. Perceba que é uma questão conceitual, se você souber a classificação de litisconsórcio. Tranquilo? Professor, me diga o erro das outras? Digo. Trata-se de litisconsórcio passivo multitudinário? Claro que não. Eu tenho aqui 2 autores contra um réu. Cadê a multidão? C.
Trata-se de litisconsórcio ativo, facultativo, simples. O problema é o simples, porque a decisão vai ter o mesmo efeito para ambos os litisconsórcios, diferente de um litisconsórcio simples, em que uma decisão teria efeitos distintos. O problema está aí. E letra D, trata-se de litisconsórcio ativo necessário para com isso. Não existe litisconsórcio ativo necessário, ok? Vamos em frente. 13ª questão, a respeito da capacidade processual, assinale a afirmativa correta. Os municípios serão representados em juízo, ativo e passivamente, pelo prefeito ou pelo procurador. Opa, professor, eu não lembro. Ó. Deixa a alternativa A em stand-by, deixa aí reservada. Passa para B. O juiz de plano deverá extinguir o processo sem resolução do mérito, ao verificar a incapacidade processual ou a irregularidade da representação das partes. Não extingue o processo coisa nenhuma, ele vai dar a oportunidade de a capacidade processual ser regularizada. Ok? Letra B está falsa. C. O juiz dará curador especial ao réu preso, bem como ao réu citado por hora certa, por edital ou por meio eletrônico. Não, ó, curatela especial está lá no artigo 82 do CPC. É ao réu preso, revel, ou então ao réu revel, citado por hora certa, ou por edital, por meio eletrônico, não, está cheio de erro a letra C. E letra D, a citação dos cônjuges nas ações que versem sobre direitos reais e imobiliários é prescindível. Prescindível é sinônimo de dispensável. Claro que não, não é dispensável coisa nenhuma, é indispensável, é imprescindível, está lá no artigo 73 do CPC. Professor, todas estão erradas, só não sobra a letra A. Por que a letra A está correta? Letra da lei. Artigo 75, inciso 3 do CPC. Tá certo? Lá, o município é representado passivamente pelo seu prefeito ou pelo seu procurador, diferentemente da União, dos estados e do Distrito Federal. Tranquilo? Letra A, portanto, é o gabarito e a gente passa para a próxima questão. Considerando a assistência e as demais formas de intervenção de terceiros previstas no Código de Processo Civil, assinale a afirmativa correta. Letra A. É admissível o chamamento ao processo daquele que detiver a coisa em nome alheio? Não. Chamamento ao processo só caberá quando se tratar de fiança ou dívida solidária. Portanto, está errada. B. A oposição, opa, para por aí, não existe mais oposição. Ah, professor, mas é do 9º exame de ordem, é antes do CPC 2015, não interessa. Se eu mantive essa questão, é porque dá para resolver com o atual CPC. Então, bota logo a letra B para fora, está errada. C. O terceiro deve demonstrar que possui interesse jurídico que a sentença seja favorável a uma das partes para ser admitido como assistente perfeito, é o que fala o artigo 119. O interesse do assistente deve ser sempre jurídico, não interessa interesse patrimonial, interesse afetivo, não, o interesse é jurídico. Letra C é a resposta correta. Qual é o erro da letra D? Feita a denunciação da lide, se o denunciante aceitar, ele será assistente simples do denunciado? Não. Ele será aqui uma nova relação em que eu passarei a análise da denunciação da lide caso a ação principal seja julgada procedente. Vamos em frente. 15ª questão. Vinícius foi demandado em uma ação de cobrança por ter sido fiador de sua sogra Francisca. Aí é uma relação de amor mesmo, viu? Eu amo minha sogra, só para deixar claro, tá? Assinale a alternativa que indique a medida a ser adotada por Vinícius para trazer Francisca para o polo passivo desse processo. O que é que nós estamos falando? Falou de fiança ou de dívida solidária, chamamento ao processo, está lá no artigo 130. Opa, que esse 3 saiu muito feio. 130, letra C, logo de cara. E, para finalizarmos, 16ª questão lá do 5º exame de ordem, o Ministério Público ajuizou ação rescisória a fim de desconstituir sentença transitada em julgado, ao argumento de que teria havido colusão entre ambas as partes do processo originário no intuito de fraudar a lei. Realmente é uma das hipóteses lá no artigo 966 do CPC. Diante disso, requereu o Ministério Público, na petição inicial da ação rescisória, a citação tanto da parte autora quanto da parte ré do processo originário, ou seja, nós temos um litisconsórcio passivo necessário, por disposição da lei. Tem que ter citação de ambas as partes do processo originário. Assinale a modalidade de litisconsórcio verificada na hipótese acima. É litisconsórcio ativo? Não. Por isso, a letra A e a letra C estão falsas. Vamos para a letra B.
É litisconsórcio passivo necessário e simples? Não, não é simples. Por quê? Porque se a ação rescisória realmente for procedente e desconstituir a sentença do processo originário, vai desconstituir tanto para o autor quanto para o réu do processo originário. Portanto, não é simples coisa nenhuma. A sentença da ação rescisória produzirá os efeitos para todos os litisconsórcios, os mesmos efeitos para todos os litisconsórcios. Portanto, é litisconsórcio passivo necessário, unitário. Assim, só nos sobra a alternativa D. Perceba que é uma outra questão do litisconsórcio, cobrando aqui teoria. Se você souber o que significa cada classificação do litisconsórcio, ok? Tá aí o gabarito. E nós finalizamos mais esse bloco. Meu amigo, minha amiga, desejo a você sempre disciplina e foco nos estudos que vai dar certo. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.